Salve Maria a todos! Hoje é a festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 40 dias de sua gloriosa ressurreição, estando com seus apóstolos, pregando-lhes sobre o reino de Deus, quer dizer, a tradição explica, ensinando-lhes como deveria ser a administração da Santa Igreja, a administração dos sacramentos e etc., Nosso Senhor sobe aos céus também gloriosamente por sua própria virtude. Dentre as várias conveniências para a ascensão, e nós poderíamos dizer que esta que falarei agora é o motivo pela qual a festa da ascensão é por excelência a festa do Cristo Rei, Nosso Senhor sobe aos céus para reinar. Nosso Senhor sobe aos céus para sentar em seu trono e de lá governar todas as coisas. Por quê? Porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Nosso Senhor é rei por natureza, porque ele tem a natureza divina. Nosso Senhor é rei por conquista, porque ele nos conquistou no alto da cruz. Nosso Senhor é rei porque Deus Pai deu todas as coisas a ele. Ele veio nesta terra para reinar. Foi para isso que eu nasci, para isso que eu vi ao mundo, disse ele a Pilatos. Nosso Senhor sobe aos céus porque esta terra não é mais um lugar para que ele conserve o seu corpo glorioso, para que ele viva nesta terra. Igualmente, Nosso Senhor sobe aos céus para elevar os nossos pensamentos ao nosso fim último, que é o quê? Não é nem a contemplação da sua humanidade mesmo. O fim último de cada um de nós, por graça de Deus, é contemplar a divindade face a face no céu. Esse é o nosso prêmio, é o sumo de toda a felicidade, ter a nossa inteligência identificada com a própria essência divina. O prêmio dos prêmios, Deus. Foi para isso que Nosso Senhor se encarnou, foi para isso que Ele veio ao mundo, para nos devolver, para nos dar o que nós não devíamos ter por obrigação. Deus não devia nos dar este prêmio que supera qualquer expectativa, mas Ele nos tinha dado a possibilidade de vê-lo em nossos pais, Adão e Eva, só que com o pecado eles perdem essa graça e Nosso Senhor vem recuperar com o preço do seu sangue este grande e infinito dom que é a salvação das nossas almas. Pois bem, de todas essas conveniências que nós gostaríamos de deixar claro hoje, de frisar, porque é tão importante para este nosso tempo em que as nações traem Nosso Senhor Jesus Cristo, em que as almas traem Nosso Senhor Jesus Cristo e que, sobretudo, os seus ministros o traem. Nosso Senhor Jesus Cristo sobe aos céus para reinar. E de lá, porque quanto mais alto está um trono nesta terra, mas é possível para o rei governar, nós dizemos comumente. Então, o Senhor poderia governar de onde ele estivesse, porque sendo Deus, ele tem absolutamente controle de todas as suas criaturas. Mas é uma maneira pedagógica de nos mostrar que tudo está em suas mãos. De lá ele governa todos os homens, e como dizia o Papa Pio XI, ele no dia em que voltará gloriosamente nas nuvens, julgará cada um daqueles que quiseram tirá-lo da vida civil, e julgará violentamente. Ninguém queira cair na justiça vindicativa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ama infinitamente, mas que também castiga e odeia quando deve odiar, no caso, o pecado, de uma maneira perfeita. Pois bem, hoje no Evangelho nós lemos, no Evangelho de São Marcos que era discípulo de São Pedro, não sabemos se ele chegou a conhecer Nosso Senhor, mas ele como discípulo de São Pedro, então é o Evangelho, poderíamos dizer, de São Pedro, São Marcos diz que Nosso Senhor dá uma ordem aos apóstolos. Muita atenção. Nosso Senhor dá uma ordem aos apóstolos neste dia, antes de subir aos céus. Nosso Senhor ordena aos apóstolos de irem pelo mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Quer dizer, ele obriga, ele dá uma ordem, não é uma recomendação, é uma sugestão que ele dá, não é uma opção que ele dá. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, embora ele tenha falado isso para o colégio episcopal, ele fala para toda a igreja. Cada um de nós tem o dever de pregar o evangelho e todos nós temos o dever de dizer às almas que se elas não se converterem a Nosso Senhor Jesus Cristo, se elas não se tornarem católicas, elas não serão salvas, elas já estão condenadas. Se uma pessoa não se tornar católica, ela já está condenada. É assim que a igreja sempre ensinou, é assim que os concílios sempre ensinaram. Isso não é falta de respeito, isso não é intolerância com as pessoas, é intolerância nos princípios. A igreja, diz o padre Garrigou Lagrange, é intolerante nos princípios porque ama.
e tolerante com as pessoas porque ama, intolerante nos princípios porque ama. E os liberais são tolerantes nos princípios e intolerantes com as pessoas. A igreja não tolera que os princípios sejam deixados de lado. Ela é intolerante nos princípios, porque ela crê e ela tolera o fato de algumas pessoas não aderirem ao nosso Senhor, porque ela ama e não quer agir com violência, não induz com violência que essas pessoas creiam em nosso Senhor. Mas, por exemplo, a liberdade religiosa, ela absolutamente não aceita. Ela não aceita a liberdade religiosa porque seria um ultraje dizer que uma pessoa tem direito a escolher se adorará nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Os liberais, contrariamente, eles toleram os princípios, eles toleram que os princípios sejam desprezados, mas eles não toleram as pessoas, é o que nós vemos hoje na igreja. Aí de alguém falar da tradição, aí de alguém falar da missa tradicional. É intolerantemente condenado, perseguido. Quem nunca se sentiu assim depois que conheceu a verdade da igreja, a tradição católica? Assim fazem os liberais. Portanto, nós católicos, fiéis, que procuramos ser fiéis à tradição, nós devemos absolutamente estar apegados aos princípios. Por quê? Porque nosso Senhor é Deus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Sem mim, vocês não poderão fazer nada, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, nós vivemos em uma realidade absolutamente dramática e abominável. A igreja foi invadida pelo modernismo, por essa seita diabólica, finalmente, como bem explica e conclui o padre Calderon no seu livro Prometeu, nessa adoração do homem terrível, uma revolta contra Deus. Então nós vemos o Santo Padre, infelizmente, que chega a dizer que não devemos fazer proselitismo. Como assim não devemos fazer proselitismo? Se nosso Senhor Jesus Cristo disse que quem não crer nele já está condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. São João fala, quem é mentiroso senão aquele que nega que nosso Senhor seja o Filho de Deus? Nosso Senhor foi o primeiro intolerante, porque é impossível para a verdade tolerar a mentira, como a saúde não pode tolerar a doença. Não é uma questão de preconceito, não é uma questão de intolerância religiosa, nós não podemos tolerar o erro, nós não podemos aceitar as falsas religiões, nós devemos querer que todas as almas se tornem católicas, e assim no Estado católico, as religiões que não são católicas, elas normalmente não deveriam ter liberdade. É assim, sempre foi. Isso não é um discurso de ódio, absolutamente, isso é um discurso de amor. Nós queremos que todas as almas se salvem, por isso a igreja sempre o fez. E onde estão os discursos dos bispos, dos sacerdotes, do Santo Padre? Nós vimos o Papa João Paulo II promover o horroroso encontro de Assis, em que todas as religiões estavam lado a lado, a verdadeira com as falsas, pedindo paz. Pedindo paz para quem? Se só nosso Senhor Jesus Cristo, com sua cruz, é o príncipe da paz. As outras religiões não vêm de Deus? A falsidade vem do diabo? O Papa Bento XVI, que faz uma declaração dizendo que os Estados Unidos é o modelo de Estado onde a religião vive em liberdade, repetindo um pouco Montalembert, que dizia a igreja livre no Estado livre. A igreja não pede somente a liberdade, a igreja pede a exclusividade, não simplesmente para ela como um capricho, ela pede a exclusividade a ela porque ela é o reino de Jesus Cristo. Ela pede exclusividade para ela porque ela pede exclusividade para o rei de todas as nações, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um presidente de uma república que, bem, apesar da democracia ser algo... a ideologia democrática ser uma coisa errada, as repúblicas, a democracia, uma certa participação do povo na eleição dos seus superiores é legítima, contando que eles compreendam que o poder vem de Deus e essa possibilidade de escolha ela é temporária. Depois o poder passa a ser do soberano, evidentemente, seja ele presidente da república ou seja ele rei. Mas esses dois, tanto o presidente como o rei, eles são lugares tenentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem manda em todas as coisas é nosso Senhor Jesus Cristo. As leis das nações são de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve reinar. Ele que deve reinar. Pois bem, esse sempre foi o discurso da igreja, por isso que nós morremos, por isso que nós somos perseguidos, por isso que nós somos presos,
Hoje nós vimos, há pouco tempo, há 2 semanas, eles querem nos oprimir a ponto de não nos permitir pregar o Evangelho, versículos da Sagrada Escritura que vão ser suprimidos se continuarem assim. Mas com a força de Deus e da Santíssima Virgem, nós continuaremos a pregar custe que custar. Foram tantos mártires, tantos santos que morreram pregando nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, outra coisa que nós assistimos é essa vergonhosa seita conciliar que invade as nossas paróquias com esse discurso mole, vergonhoso, podre, hipócrita. É o beijo de Judas. Eles têm coragem de cantar no Glória, porque eles usam no rito novo deles, esse rito de Bonini, desse monsenhor que muito provavelmente era maçom, e que Paulo VI usa para fazer e fabricar uma nova missa. Eles usam as palavras do Glória da missa tradicional. Vós somente sois o Santo, vós somente sois o Senhor, vós somente o Altíssimo Jesus Cristo. Como eles têm coragem de recitar isso? Como o Santo Padre, os bispos têm coragem de recitar isso? Beijar a face de Nosso Senhor e traí-lo por trás? Sim, traí-lo por trás, porque eles vão nas seitas protestantes, nesses encontros ecumênicos, eles se encontram com os líderes das falsas religiões e não dizem a eles: vós sois só o Santo, vós sois o Senhor, vós sois o Altíssimo Jesus Cristo. Veja São Pio X, quando ele se encontra com os líderes das falsas religiões, como ele se impõe. Como ele diz, nós não podemos reconhecer-vos enquanto vós não reconhecedes nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o discurso. Não é? O Papa Bento XVI repete novamente o encontro de Assis, o Papa Francisco, que infelizmente fala que nós não devemos fazer proselitismo, sendo que só nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é Rei, ninguém irá ao céu sem adorar nosso Senhor Jesus Cristo, sem comungar, sem assistir, sem se unir ao seu sacrifício. Nós dependemos absolutamente de nosso Senhor Jesus Cristo para sermos bons. Não há bondade moral fora de Jesus Cristo. Isso é uma doutrina maçônica e condenada pela Igreja, condenada pelos sílabos, condenada pelo magistério pontifical de sempre da Igreja. Esse magistério dialogado que nasce do Vaticano II, influenciado pela filosofia moderna subjetivista, isso é uma peste para as almas, e eles acabaram com as nossas nações, acabaram com as nossas famílias, acabaram com as nossas almas. O Brasil é vergonhosamente apóstata hoje em dia. Nós assistimos 1 milhão de católicos, 1 milhão de pessoas, aliás, desculpa, assistindo o show dessa pobre pessoa que veio no Brasil, que eu não vou nem citar o nome, manchar meu nome citando o nome dessa criatura, que eu rezo pela salvação, que fez blasfêmias e injúrias na praia de Copacabana. 1 milhão de pessoas, que muitos provavelmente eram católicos, ou de famílias católicas. Como eles podem assistir a uma blasfêmia no meio do Rio de Janeiro, um estado que antes era tão católico? Graças ao Concílio Vaticano II e aos seus princípios de liberdade religiosa, ecumenismo e colegialidade, que atentam contra o reino de Jesus Cristo. Pois então, caríssimos fiéis, sejamos fiéis ao que nosso Senhor, mais uma vez, não nos recomenda nem orienta, manda, Ele manda, ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. E por isso que os padres não medem esforços, abandonam as suas famílias, abandonam as suas pátrias para fazer nosso Senhor Jesus Cristo conhecido e reinando pela sua graça, pelas influências da sua graça, através da administração dos sacramentos, da vida de oração, ensinando isso aos fiéis através da pregação e pela aplicação da sua lei e doutrina e pela sua caridade evangélica, porque nosso Senhor deve reinar, porque se Ele não reinar, as almas não se salvarão. Ele sempre reinará. Ele reinará pelos benefícios da sua presença ou pelos malefícios da sua ausência, dizia o Cardeal Pio. Portanto, façamos o que nosso Senhor nos manda. Continuemos a Igreja Católica, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os inimigos das sociedades secretas pensam que eles venceram a Igreja. Eles pensam que eles venceram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas do alto dos céus, como diz o Salmo 2, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje sentado, glorioso em seu trono, se ri deles e os falará em sua ira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que viva Cristo Rei e Maria Santíssima.